E Deus me deu a palavra em Jó. Jó, capítulo 1, em nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja está viva? Irmãos, me ajude a ministrar, me ajude em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vejo que hoje o culto vai ser impactante. Porque o Senhor já está na casa, alabassuda, canta alabasérvia. O Senhor já está preparando, o Senhor já está cuidando do teu lar, alabassuda, canta alabasérvia. Quando eu vi a equipe de louvor, eu, Shaddai, louvando, e vi Deus entrando numa casa, alabassuda, canta alabasérvia. E vi uma filha minha deitada numa cama e falando: Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Deus manda te dizer, Deus não me mostra o nome, mas essa pessoa vai sentir que é com ela, labassuda, canta labasérvia. Deus manda te dizer assim: filha minha, eis que os planos de Deus ainda estão de pé, eles não vão se frustrar na tua vida, não. É tudo no tempo e na hora do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem, sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. E 500 juntas de bois. E 500 juntas. E era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os orientes. Lá no 16 vai dizer assim: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os moços consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando aos caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seus irmãos primogênitos, eis que um grande vento sobreveio dali do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou em terra, e adorou, alabassuda, canta alabasérvia. E disse: no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá, o Senhor deu, e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que os irmãos venham se assentar em nome de Jesus. Quando Deus tocou no meu coração para estar ministrando essa palavra, eu falei: Senhor, toda vez que eu estou passando por um deserto, ou por muitas das vezes alguma provação, quando eu entro no meu quarto e vou abrir a palavra, vou ler a Bíblia, Deus sempre me leva no que o Jó passou. E eu falei assim: Senhor, toda vez que eu passo por tudo isso que estou passando, o Senhor sempre me ministra muito no meu coração sobre a passagem de Jó. E eu ficava me perguntando o porquê, Senhor. Eis da mesma forma que você está passando como Jó, a vitória também vai chegar como Jó na tua vida. E quando eu estava ali sentada, Deus falava assim: fala para a minha igreja que as promessas ainda estão de pé. Vai ser tudo no tempo e na hora do Senhor. Pode passar anos que for, mas a promessa ainda está de pé. Eis que eu vou entrar, eis que eu vou operar. Não te preocupe, não tenha medo. Muitas das vezes desanimamos, muitas das vezes perguntamos ao Senhor o porquê de tudo isso. E eu falei: Senhor, eu vou contar sobre a história de Jó. O Senhor falou: não, você vai contar a sua história em cima do altar. E eu falei: Senhor, eu não dou conta, porque toda vez que eu vou falar da minha história, do meu passado, o que eu passei, o que eu estou vivendo, dói, sangra. Senhor, é por isso mesmo que você vai contar, porque é para avivar as outras pessoas também. Eu, na minha juventude, assim, que eu falo mais nova, não que eu esteja velho, irmãos, não, Jesus. Na minha juventude mais nova, meu esposo comprou uma casa.
Ele tinha lá seus 18 anos e ele sempre profetizou isso. Ele falou bem assim: amor, quando eu completar meus 18 anos, eu vou comprar uma casa. E eu falei: amém, amor, glória a Deus, aleluias. Quando ele completou seus 18 anos, ele comprou a sua casa. E vivemos ali, né? Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, isso é só um testemunho, irmãos. Quando veio a pandemia, as portas se fecharam, né? Por causa da pandemia, mandaram muitos funcionários embora. E eu falei assim, meu esposo: e agora? Ele vou ter que pausar as parcelas, né? Pra gente, quando voltar a trabalhar, eu volto, né? A pagar as parcelas. E eu falei assim: não, tá bom. Aí ele falou assim, aí passou a pandemia, os anos, e nós voltou a pagar as parcelas. Quando nós voltou a pagar as parcelas de 500 e pouco que nós pagava, estava já de R$1.000, porque nós tínhamos congelado as parcelas, né? Eu não sei o porquê. Foi para R$1.000, aí foi quando nós pagou uma, duas, e não conseguiu mais pagar. E eu me perguntava para Deus o porquê. O Senhor me deu, o Senhor vai permitir tirar, Senhor, a minha casa, o meu lar, o nosso lar, a nossa casa. E foi se passando, e eu falei: nós não dá conta mais de pagar a nossa casa. Aí foi quando nós deixamos, né? Falei: nós não dá conta de pagar a casa. Foi quando a Caixa chegou e tomou a nossa casa. E eu chorando, eu falei: Senhor, o porquê, Senhor? O porquê de tudo isso, Pai? Perdi a minha casa, fechou as portas. Aí Deus sempre ministrava no meu coração. Jó, lembra de Jó? Passou por tudo aquilo e eu não dei a vitória? Vou dar a vitória para você também, filha minha. Acalmei meu coração. Quando penso que não, meu esposo tinha um carro. Aconteceu várias coisas, perdeu o carro. Aí eu: Senhor, e tudo isso em um ano. E eu: Senhor, tenha misericórdia. De novo, Pai, perdi minha casa, agora meu carro, Senhor. Fomos morar de aluguel, lá no Mutirão ainda. E nesse processo todo ainda estamos sim morando de aluguel, mas eu pergunto para o Senhor: Senhor, desde quando eu me conheço como gente, eu passo por tanto deserto, tantas provações. Será que o Senhor está me vendo aí de cima mesmo? Será que o Senhor está cuidando de mim aí mesmo? E Deus sempre ministra no meu coração: estou sim, filha minha, a vitória vai ser grande. As portas vão se abrir, você vai ter seu novo lar, você vai ter seu novo carro. E Deus manda dizer para irmãos aqui que está preocupado: o Senhor está preocupado com o dia de amanhã. Deus manda dizer: acalma o teu coração, que o dia de amanhã só pertence ao Senhor. Irei assim entrar com providência. Tudo que tu tem pedido ao Senhor, irei te dar, mas é tudo no tempo e na hora dele. Alabassude, canta alabacévias. Irmãos e irmãs, quando nós pensamos em felicidade, em vitória, ou em uma vida abençoada, logo nos alegramos. Uma vida sem problemas, sem dores, sem perda. Nós pensamos que se estarmos vivendo a Deus, estamos na casa do Pai, tudo deve estar sempre certo. Tudo deve ser sempre paz, sempre alegria e sempre abundância. E quando vem a dificuldade, a perda e a dor, logo muitos perguntam: mas por que comigo? Foi igual comigo, eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que comigo? Senhor, por que tudo isso? Senhor, é tanta coisa que estamos passando. Eu falei: Senhor, o porquê? E Deus falava assim para mim: não pergunte o porquê, só me adore, me busque, que eu vou cuidar do teu lar, vou cuidar da tua família, em nome de Jesus. O que eu fiz? Ficar me perguntando: Senhor, o que eu fiz de errado para estar acontecendo tudo isso comigo? Tinha casa? Não tenho. Tinha carro? Não tenho. Tinha um emprego bom? Não tenho mais. Muitas das vezes Deus vai permitir o diabo tocar em certas situações para ver se nós estamos adorando Ele verdadeiramente. Alabassude, canta alabacévia. E foi isso que Deus fez comigo. Deus permitiu para ver se eu estava firmado nele ou no homem.
Eu falei, Senhor, mesmo passando por tudo isso, estou firmado no Senhor, Pai. Mesmo chorando, sangrando, estou contigo, Pai. E eu sei que o Senhor está segurando a minha mão. E ficar me perguntando, Senhor, será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor está realmente segurando na minha mão? Será que isso tudo vai passar, Senhor? Será que as portas vão se abrir, igual o Senhor abriu? Será que eu vou ter o emprego que eu tinha antes? Será, Senhor, que eu vou ter a casa que eu tinha antes? Alabassu, decanta, alabasérvia. E Deus ministrava no meu coração, filha minha, vou te dar é melhor, filha minha. A porta que eu vou abrir é melhor, filha minha. Não te preocupes. Queria te abençoar porque você está fazendo o meu ID aqui na terra. Alabassu, decanta, alabasérvia. Muitas das vezes nós servimos Deus esperando apenas o que Ele pode nos dar. Mas a fé é verdadeira. Começa quando entendemos que Deus é o suficiente nas nossas vidas. Ei, irmãos, Deus, Ele é o suficiente nas nossas vidas. Com ou sem as coisas, Deus, Ele é o suficiente nas nossas vidas. E sabe o que Deus me falava mais? Ei, filha minha, tu quer paz? Tu quer o descanso mesmo? Só quando eu voltar, alabassu, decanta, alabasérvia. Quando eu voltar, você vai ter o descanso. Isso aqui é só uma vida passageira, alabassu, decanta, alabasérvia. Que a nossa fé seja como de Jó, que diga todas as nossas forças, o Senhor deu, o Senhor tirou, mas bendito seja o nome do Senhor. Ei, o Senhor deu, o Senhor permitiu tirar, mas seja no nome, bendito seja o nome do Senhor. Alabassu, decanta, alabasérvia. Ei, irmãos, ano passado a pastora Valdirene chegou até mim e falou bem assim, te vejo muito preocupada, muito aflita. Chegou na minha filha mais Kathleen, isso aqui é outro testemunho, falou, filha, falou assim, Kathleen, faz uma carta. Fala pro teu pai fazer uma carta para você. Nessa carta você vai escrever tudo que o seu pai te falar. E ela assim lá, ela fez, escreveu essa carta. E a pastora Valdirene chegou até nela e falou bem assim, ore, conforme até Deus mandar você orar. Quando você sentir de parar, é porque Deus foi até ali. E foi um mês a minha filha orando em cima dessa carta. A pastora Valdirene falou bem assim, eis que vou te usar. E essa porta de emprego vai ser aberta através da tua oração. Não é da oração nem da tua mãe e nem do teu pai. Isso é para avivar crente aqui. É para avivar a fé de crente aqui. De uma criança, alabassu, decanta, alabasérvia. E isso ela orou, foi em julho do ano passado, isso aconteceu. E nós passamos por dificuldade dentro do nosso lar, passando por tudo aquilo. E eu falei, Senhor, o Senhor está me vendo daí mesmo? Eu pergunto para o Senhor está me olhando aí de cima mesmo? Se eu estou passando por tantas coisas, o Senhor está cuidando de mim? Mas sempre o Senhor acalmava o meu coração. Sim, filho, estou. Porque toda vez que eu pedia algo para o Senhor entrava com providência. E foi se passando, foi um ano. Quando foi esse ano, mês passado, surgiu uma oportunidade de emprego para o meu esposo. Ele, amor, será que eu vou fazer essa entrevista? Eu falei assim, sim, você vai fazer essa entrevista. Oramos e Deus confirmou, você vai sim fazer essa entrevista. Porque antes que você vai fazer alguma coisa, pede direcionamento da parte de Deus. Nunca fale com Deus antes de você fazer, sempre peça direcionamento da parte do Senhor. E assim fizemos, Deus confirmou, ele foi fazer essa entrevista de emprego. Dessa entrevista já começou a fazer um teste, 3 dias de teste. E esses 3 dias de teste era à noite, irmãos, à noite. E ele trabalhava de dia no outro emprego, não era fechado. E ele, agora, como é que eu vou? Que é longe de um emprego para o outro. Eu vou do meu serviço para esse emprego?
Aí ele falou, eu falei pra ele, é o jeito, mas eu vou chegar de madrugada, não vou nem dormir. Aí eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando foi na quinta, que ele foi fazer a entrevista, se eu não me engano, foi na sexta, o carro que era do serviço, né, do emprego dele, que ele que estava na responsabilidade de levar os meninos, né, para a obra, que ele é eletricista, mexe com essas placas solar. Aí o patrão dele deixou o carro com ele, para ele estar levando os meninos, né. Aí quando foi na quinta-feira, ele levantou e falou bem assim, eu tô indo trabalhar, só volto no outro dia. E eu já preocupada, né? Eu falei, meu Deus, no outro dia, né? Cansativa, aí vai e volta. Eu falei, Senhor, se o Senhor permitiu ele fazer essa entrevista, ele fazer esse teste, Senhor, faça o teu mover. Move céus e terra, não sei o que o Senhor vai fazer. Ele saiu, aí eu vi enrolando lá fora, ele entrou. O pneu do carro tá murcho. Aí ele, agora? Tô sem macaco, o pneu do carro tá murcho, como é que vou trocar? 5 horas da manhã, vou perturbar os vizinhos essa hora para vir me ajudar a trocar o pneu. Falei, uai, espera, né? Liga pro seu patrão e fala que o pneu furou e acabou a racharia, só abre 8 horas. Assim foi feito. Ele foi, esperou, aí o menino foi lá, ele conseguiu, né, trocar e tudo. Quando ele estava vindo da oficina para ir pro serviço, sem ser esse, é um processo, irmãos, vocês vão entender, sem ser esse, para ir pro que ele estava agora, de eletricista. Aí ele chegou lá, quando ele estava chegando na porta de casa, o carro apagou tudo, desligou tudo. Aí chegou, meu Deus, o que está acontecendo? Eu tenho que ir para outro serviço, se era para mim ir de carro, e o carro estragou, que de lá eu ia para o outro. Aí eu, Deus, seja feita a tua vontade. Ele entrou, ligou para o Douglas falou assim, não, o patrão dele, não, já que o carro estragou, leva para o menino lá arrumar lá, e amanhã vocês vêm trabalhar. Aí eu falei, tá vendo? Tudo é feito na hora e na vontade de Deus. Ele, eita amor, vai dar para mim fazer o teste, amor, não vou trabalhar hoje de dia, vou lá fazer o teste que era à noite. Foi. Aí o menino foi arrumar o carro. Ele, não, amanhã cedinho te entrega o carro. Aí no outro dia ele ligou pro menino e nada, foi na casa do menino, o menino, não deu para arrumar esse carro aí não. E era 3 dias de teste, ó, para tu ver como Deus é tremendo na nossa vida. Aí quando chegou na sexta-feira ele foi lá buscar esse carro. O menino, não, estragou não sei o que do carro e tem que chegar uma peça para esse carro que não sei o que. Aí ele ligou pro Douglas. Aí o Douglas falou assim, uai, de ônibus não tem como vocês ir porque vocês vão trabalhar lá longe hoje. Se era Ceilândia, era Vicente Pires. Então, para mim não dá gastar esse tanto de passagem com vocês, né? Com esse tanto de homem para ir e voltar, Ele falou assim, não, tá bom, se estragou, deixa aí. Ele, eita, amor, hoje vai dar para me fazer o teste de novo. E eu, glória a Deus, aleluia, foi fazer o teste na sexta. Só que no sábado já era a folga dele, né? Sábado, domingo. Só que ele falou assim, com certeza o meu patrão... Aí arrumou o carro. Ele, com certeza o meu patrão vai mandar nós ir no sábado, né? Para repor os 2 dias. Aí ligou pro Douglas. Douglas, não, já perdeu esses dias mesmo. Na segunda-feira vocês veem. Ele, eita glória, amor. Vou fazer o teste de novo. E era 3 dias de teste. E esses 3 dias de teste era de noite, mas era de 6 até as 2 da manhã, se eu não me engano. Né? Lá o teste lá na Pioneira, lá de Brasília. Irmãos, e que eu fiquei sabendo que é difícil de entrar nessa empresa, vocês vão entender como é o mover de Deus. E foi através dessa carta, usada pela pastora Valdirene, uma mulher de fé e profeta, que falou, faz essa carta. E conta os dias e a hora. Eu falei, Senhor, eu contei os dias, a hora e os meses, já são 1 ano, Senhor. Mas Deus operou. Aí fez o teste, fez o mover todo. Aí deixa ele, não, esse mês ainda nós te chama. Foi mês passado que ele fez esse teste. E nós ficou. Eu falei, não, deu certo não, esse teste não. O homem fala que te aprovou e não te chama até agora. Já vai fazer 1 mês. Falei, Senhor, tu estás vendo, Pai. A minha fé está fortalecida. Senhor, eu creio em nome de Jesus que essa porta vai ser aberta. E continuamos. Irmãos, quando eu entrei em propósito, quando a gente entra em propósito,
a gente passa por muitas coisas, né? Foi apertando lá em casa. Foi apertando. O celeiro foi desvaziando. As contas foi ficando atrasadas. E eu falei, Senhor, por que tudo isso, Pai? Teve um dia, irmãos, isso não é vergonha de eu contar em cima do altar, que minhas filhas foram para a casa da minha irmã, e nesse mesmo dia eu abri o meu celeiro. Deus não deixa de mentir, não tinha nem um café para nós tomar. E eu chorei, entrei no meu quarto chorando, falei, Senhor, Tu estás me vendo daí, Senhor, tenha misericórdia. Cadê a porta que o Senhor falou que ia abrir? Cadê a promessa que o Senhor falou que ia se cumprir, Senhor? O Senhor está me vendo aí de cima mesmo, Pai? O Senhor está cuidando de mim mesmo? E ficava me questionando ao Senhor. E Deus trabalhando em silêncio. Foi quando o Senhor... Aí foi indo, foi se passando. Aí uma vez a missionária me chamou para pregar no culto de jovens. E nesse dia, no culto de jovens, realmente eu estava sangrando, missionária, naquele dia. Que eu falei, Senhor, estou passando por tantas coisas na minha casa. Foi quando Deus usou a missionária Ariane e falou, enquanto você estiver me adorando, estou entrando com providência. Enquanto você estiver fazendo a minha vontade, estou entrando com providência. E foi me acalmando, Deus foi me confortando. Quando foi no outro dia... Não, aí se passou. Aí nada dessa porta de emprego. Eu falei, Senhor, essa não vai chamar mais não, desisto. Aí foi quando Deus usou a minha filha, a Kathleen, chegou até mim e falou, mãe, não desista não. Deus vai abrir essa porta. Se Deus prometeu, Ele vai abrir essa porta em nome de Jesus. Aí eu fui ministrar a palavra no culto foi no culto do lar, né? De jovens. Eu falei, Senhor, o Senhor me usa tanto para profetizar. O Senhor me usa tanto para falar que vai abrir a porta para tal irmão. O Senhor me usa tanto para profetizar que vai dar a chave da casa, que vai dar a chave do carro. E eu, Senhor, eis-me aqui, Pai, o Senhor está me vendo aí de cima. E Deus falava, filha, calma, a tempestade vai passar, o deserto vai passar. Deus manda dizer para irmãs aqui, ei, o deserto vai passar, a tempestade vai passar. Eu vou entrar, eu vou operar. Pode passar céus e terra, mas vou cumprir na tua vida. Labassude canta labaseva. E foi isso que Deus fez na minha vida. Essa semana o meu esposo me ligou e falou bem assim, ei, tem uma notícia para te contar. E eu diga, eis que me ligaram e falaram para mim amanhã assinar os papéis. Alabassude canta labaseva. E eu, como assim? Já mandou, foi eu até entregar os documentos pelo celular mesmo, em PDF mesmo, que meus papéis já estão até preparados para mim assinar amanhã. E eu, Senhor, obrigado. Perdão por ser falha. Perdão, Senhor, a carne é falha, Pai. Na hora do desespero, a gente só se pergunta o porquê. Mas na hora do desespero, Deus falava, não pergunte o porquê. Só me adore, só me busca. Porque quando você me adora, quando você me busca verdadeiramente, vou entrar, vou operar, eu vou curar, eu vou libertar. Alabassude canta alabacéfia. Aí quando foi na quinta, ele falou assim, vou assinar, não deu certo. Eu falei, Senhor, fui pro joelho, tá repreendido, Satanás. Aqui não, aqui você não entra não, tá repreendida a seta do inimigo. Ele vai assinar esse papel sim. Quando foi na sexta-feira, ele nem me avisou que foi assinar esses papel. Ele de manhã ligou, era 9 horas, já assinei os papel. Irmãos, eu chorei tanto. Já fui correndo no banheiro e minhas filhas tomando banho. Eu, Kathleen! E ela, que foi, mãe? O que aconteceu? Seu pai assinou os papel. Ela, eita glória! A mãe começou a pular de alegria e chorava. E ela, mãe, sério? A senhora não tá mentindo não? Eu falei, não. Eu falei, filha, continue assim com essa fé. Não deixe a fé, não deixe. Continue orando e perseverando. Mesmo passando por tudo isso, você segurou na minha mãe e falou assim, mãe, vai dar certo.
Mãe, Deus vai abrir. E você continuou junto comigo orando. Irmãos, e para a honra e a glória do Senhor, amanhã ele começa nesse novo emprego em nome de Jesus. Os irmãos podem dar glória em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. E da mesma forma que Deus fez comigo, Ele vai fazer contigo também. Pode passar céus e terra. A promessa vai se cumprir. A promessa que Deus fez na vida de Jó se cumpriu. Ele perdeu filhos, ele perdeu a esposa, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas Deus deu em dobro. Ei, missionária Carol, não te preocupe, filha minha. Que tudo que tu tem pedido para Deus, Deus vai te dar em dobro. Alabassude canta alabacévia. Deus manda te dizer que as orações que tu tem orado no teu quarto e tu tens falado, Senhor, o Senhor está me vendo aí mesmo? O Senhor está trabalhando em silêncio, eu sei. Ei, Deus trabalha em silêncio para nem o inimigo ver o trabalho que Deus vai fazer na tua vida. Alabassude canta alabacévia. Deus manda dizer que Ele ouve as tuas orações, porque mesmo passando por isso que tu está passando, eu não sei, você é uma mulher de fé. Você tem profetizado na tua casa. Você tem profetizado no teu casamento. Alabassude canta alabacévia. Deus manda dizer que vai andar do teu lado. Alabacévia. Deus manda te dizer que vai até cumprir a agenda com você. Ei, é tudo no tempo, é tudo na hora do Senhor. Não te preocupe, continue me adorando, continue me buscando. Alabassude canta alabacévia. Aleluias, aleluias. Deus de poder e glória, eu sei que o Senhor já está na casa, só não sente a presença quem não quer. Eis que Deus entra com avivamento. Alabassude canta alabacévia. Quando Deus ministrava no meu coração, Ele falava, entra com avivamento na igreja. Alabassude canta alabacévia. Estou entrando com providência. Alabas. Estou entrando com cura. Alabassude canta alabacévia. Deus de poder e glória, eis que eu vejo o céu baixinho, baixinho. Alabassude canta alabacévia. Ei, as promessas ainda estão de pé. Deus ainda vai bater o martelo. Alabassude canta alabacévia. As papeladas que você tem entregado na mão do Senhor, Deus manda dizer que vai assinar. Deus vai bater o martelo. Alabassude canta alabacévia. Nessa noite Deus manda dizer, só basta fazer a minha vontade, que o resto eu estou cuidando. Eu estou operando. Alabassude canta alabacévia. Ei, diagonisa Clarice, Deus manda dizer para você continuar se ministrando a palavra, porque a glória que desce sobre a tua cabeça é tão grande, é tão grandiosa. Alabassude canta alabacévia. Oh, mulher de autoridade que tu és, mesmo passando por que tu está passando, tu não tem deixado Deus de lado. Tu tem clamado o Senhor e tem profetizado a cura. Alabassude canta alabacévia. Continue, continue. E você ainda tem falado, seja feita a tua vontade. Aleluias. Fica de pé, irmão. Vamos orar.